Bem-vindos ao Papo Suprem. Hoje nós temos uma entrevista com o Maurice Jacoel e com o Marcelo Sintra, ambos astrólogos, e esse é o tema da nossa conversa. A astrologia, não só do ponto de vista convencional, com uma ciência divinatória, mas também como um caminho de autoconhecimento, como um caminho que permite às pessoas conhecer a si próprios e aperfeiçoarem e buscarem e encontrarem respostas para o seu caminho na vida. É interessante que a abordagem do Maurice e do Marcelo é uma abordagem, ao mesmo tempo, vivencial e transpessoal. Isso talvez seja algo incomum no meio astrológico. Então eu começaria perguntando aos dois como é que eles entraram nessa área da astrologia, porque o Maurice, ele é filósofo de formação, também estudou psicologia junguiana e fez uma formação com Bert Hellinger na área de constelações familiares. Então ele faz uma ponte muito interessante, né, entre todos esses saberes, né, da constelação familiar, com a psicologia e com a astrologia. E eu gostaria então de perguntar como é que vocês tiveram acesso, como é que vocês se interessaram pela astrologia, o que encantou vocês, já que a formação de vocês são em áreas distintas, né? Eu tive uma experiência muito importante, porque a gente sempre ouve falar da astrologia no rádio, no jornal, horóscopo, né, quando eu era criança, adolescente, etc. E eu estava ainda na faculdade de filosofia, terminando o curso, e eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Carlos Aspe, que foi um astrólogo do sul do país, de Porto Alegre, um gaúcho, que estudou com a famosa Emma de Baskerville. E ele estava fazendo um itinerário interessante nessa palestra, fazendo uma correlação dos símbolos astrológicos com os orixás do candomblé. Eu achei aquilo ali fantástico, assim, como é possível isso, né? E aí depois eu tive um contato mais próximo com ele, e aí eu abri um leque descortinou a astrologia, inclusive em função do que ele trouxe da compreensão da Emma de Baskerville, luz e sombra, os signos se complementam e aí realmente não teve jeito. A Emma foi inclusive professora também do Ricardo Lindman, né? Isso, exatamente, que é uma colaboradora aqui da União Planetária. Que é uma figura importantíssima na astrologia e na teosófica. Então, isso me encantou. E aí eu quis saber, como é que é esse negócio? Aí eu fui começar a estudar astrologia, inclusive por causa do próprio mapa, que o Carlos Aspe fez um mapa da minha filha, o meu na época, e de você falar, mas como é que é isso? Como é que isso está no mapa, né? Como é que certas características, inclusive da relação com pai, com mãe, com família, com origem, e isso me encantou demais. E aí eu comecei a estudar, fiquei 4 anos estudando astrologia, porque lia aqui, fazia um curso ali, não havia cursos assim muito regulares na época. Então você fazia vários cursos, fazia uma colcha de retalhos. E aí, à medida que eu comecei a entrar na astrologia, o Jung apareceu, assim, falou, oi, eu aqui. E aí eu também comecei a estudar o Jung e perceber... Já começou a fazer as pontes, né? Fazer as pontes foi muito importante. E Marcelo, como é que foi o seu encontro com a astrologia? Bem, eu fui uma criança um pouco complicada quando mais novo, né? Porque eu era muito questionador. Eu sempre questionei todas as coisas que vinham até a mim. Eu não aceitava muito os modelos como eles estavam. E a astrologia apareceu quando eu tinha mais ou menos 17 anos. Comecei a ver que na minha turma da escola tinha algumas meninas que estavam lendo horóscopo, naquelas revistinhas. Aí eu achei aquilo muito ridículo. Aí eu falei, não é possível que vocês percam seu tempo vendo isso. Ou seja, eu fiz um julgamento naquele momento e fui questionado quanto a isso. Você não conhece, como é que você fala isso de mim? Aí eu falei, então me dá essa revista, eu quero ler. Aí eu comecei a ler e vi que alguma coisa ali
tinha uma relação com o comportamento delas. Só que eu não fui, não me convenceu aquilo. E eu fui buscar outros autores sobre aquilo. E aí começou a minha jornada, porque eu já dei de cara com o Stefano Arroyo, que eu não sabia na época, mas hoje é considerado um dos maiores astrólogos, né, dentro da astrologia voltada mais para o campo do conhecimento filosófico. Então eu já tive uma abordagem bem profunda e sempre me agradou muito o pensamento. Desde criança sempre fui um pouco mais isolado, embora eu tenha um perfil um pouco assim social, mas isso é apenas para a gente ter um certo convívio, porque eu penso muito, a minha cabeça não para, e vendo isso, né, vendo assim todas essas coisas naquela ocasião, eu me interessei muito sobre este contexto, né, como que o comportamento das pessoas e como que a expressão, elas têm uma relação, uma correlação com esse conhecimento que é a astrologia. Então foi por aí. De formação, você é administrador e também vereador pelo lado da terapia. Então você faz essa ponte também, a astrologia como um método terapêutico que reúne a filosofia, a ciência, a saúde, e isso é muito interessante, né? Como que a astrologia ela pode permear diversos campos do conhecimento. Isso, e na minha vida profissional, se é que eu posso dizer profissional, porque eu vivo a minha vida, eu não tenho distinção entre o que eu desempenho profissionalmente e quem eu sou. Tanto que eu me formei em administração, montei uma empresa chamada Mittelalter, que foi um restaurante cultural. Eu trouxe muitas coisas da época medieval, inclusive o cardápio, música, a parte cultural. Montei uma ONG. A astrologia entrou junto. A astrologia sempre foi o pano de fundo para o planejamento, para a consolidação das coisas, dos objetivos, né? Sempre eu pautei muito as coisas que eu fiz na astrologia e tudo funcionou conforme a gente conseguiu mais ou menos prever dentro do campo luz e sombra. Interessante. Agora, Maurice, você estava comentando que o Jung foi uma presença, né? Foi uma inspiração dentro dos seus estudos e às vezes as pessoas não conhecem esse lado do interesse que o Jung nutria pela astrologia e como é que ele dava importância para a astrologia, para o estudo da psicologia. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, esse é um tema interessante na atualidade. Existe, obviamente, com toda esse boom do campo da informação, internet, revistas, jornais, rádios, etc., televisão, houve, de certa forma, uma banalização da astrologia. Então, você tem uma astrologia que é banalizada nas mídias. Então, há um certo preconceito, um certo receio de expor o Jung, né? Isso fala de alguns setores junguianos que preferem não falar disso, né? Mas, na verdade, o Jung ele deixou vários artigos, várias cartas, pesquisas. Ele fez, inclusive, uma pesquisa muito grande com casais. Sinastria, né? Que ele analisava a posição do Sol e da Lua e ele chegou a conclusões que a gente verifica até hoje, né? O Sol e Lua na mesma posição fortalece realmente a possibilidade de um casal, né? Se consolidar. Então ele estudou realmente a fundo a astrologia, ele conhecia bem. Ele se correspondia, inclusive, com André Barbeau, com outros astrólogos da época. E ele trouxe a astrologia de novo para dentro da Universidade de Zurique, né? Então, no curso dele, você tinha uma matéria, tinha uma cadeira de astrologia. E ele insistia muito. O Miller foi um grande astrólogo, ele de São Paulo, um terapeuta. Então, quando ele veio para o Brasil, ele ajudou muito a astrologia a se desenvolver em São Paulo. E ele falava sempre isso, que ele não queria estudar astrologia, ele não queria fazer essa matéria dentro da faculdade. E o Jung pegou no pé dele, falou, se você não fizesse, não seria um bom psicólogo. E como é que você vê, então, essa relação da psicologia com a astrologia? Quer dizer, a astrologia passa a ser um instrumento de autoconhecimento para quem estuda astrologia? Sim, certamente.
é um perfeito instrumento até o momento, né? Porque pode ser que surjam algumas outras vertentes, mas até agora a astrologia, para mim, é uma vertente muito importante para o autoconhecimento. Porque, na verdade, se a gente pegar o estudo, né, do nosso passado, dos nossos antepassados, e fazer uma linha cronológica entre o período pré-socrático e até hoje, nós temos tantas mudanças, tantas coisas que a sociedade passou e a astrologia permaneceu por mais do que isso, né? Nós temos até registros de que a astrologia tem mais do que 10 mil anos, né? Sendo um pouco até otimista, né, em relação aos números. Então, sempre foi um instrumento de consulta, de autoconhecimento de uma sociedade, de pessoas e tal. Então, nisso tudo, é o que eu vejo que é uma proposta bem inovadora, atualmente, né, falando, em termos desse crescente filosófico que nós estamos passando em termos sociais. É como se cada astro representasse um aspecto do ser humano que precisa ser trabalhado, né? Existe uma compreendido, né? E na medida que os astros se movimentam, a vida também se movimenta e com isso, na medida que se conhece as tendências, conhece as vibrações que estão associadas a cada um dos astros, né? Você, de certa maneira, você começa a entender os processos pelos quais cada pessoa está passando, né? Exatamente. Isso que é fascinante na astrologia, porque ela te traz uma compreensão, que é óbvio que no senso comum e no senso midiático, você vai buscar a astrologia para saber se vai casar, se a pessoa é a pessoa certa, se vai ganhar na loteria, coisas assim muito básicas, né? Muito elementais que nem precisaria da astrologia. Um bom terapeuta já resolveria isso. Mas esse é o senso comum. Mas o mais importante é quando você mostra para o cliente o ciclo de vida, o ciclo de tempo onde ele está inserido, que ele não tinha consciência, né? Então, ele começa a compreender a idade dele, quais são os desafios daquela idade que ele está, daquele momento de vida atual, em função do momento que ele nasceu. Ele começa a entender que ele pertence a uma geração, ele nasceu numa geração que herdou desafios que não foram resolvidos pelos pais, pelos avós, e que ele vai ter que encarar. Os astros estabelecem certa similaridade entre pessoas que convivem num determinado período de tempo, Isso, né? Exatamente. Especialmente os planetas mais lentos, os mais distantes, né? Que marcam toda uma geração com características definidas. Isso é um estudo assim, muito interessante. Isso é fantástico. Realmente, você perceber que você nasceu num momento em que a humanidade estava vivendo certos paradigmas, alguns não foram resolvidos, a história de vida que a humanidade estava passando e como ele é herdeiro desses desafios. Eu gosto muito de fazer isso com o pessoal mais jovem, principalmente o pessoal que nasceu na queda do muro de Berlim, que acabou a Guerra Fria. E aí eu mostro para eles esse cenário. Falo, olha, muito da tua revolta, da tua vontade de quebrar tudo, está vinculado à herança disso. Então, o que você vai quebrar simbolicamente e o que você vai construir no lugar. E aí o pessoal acorda, se fala, opa! Realmente, aquela noção de que nada acontece por acaso, né? Que existe toda uma série de tendências, né? E de energias que estão atuando sobre nós e nós sempre estamos reagindo a essas energias e pautando a nossa vida de acordo com esses empurrões que a vida vai nos dando para um lado, para o outro. Bom, nós estamos aqui conversando sobre astrologia e vamos dar um breve intervalo. Fiquem conosco. Estamos de volta com o nosso Papo Suprem e hoje nós estamos entrevistando o Maurice Jacoel e o Marcelo Sintra, que são astrólogos. E então eu queria perguntar a vocês, começando pelo Marcelo, como é que a astrologia se reflete na nossa atuação do dia a dia? Será que ela é uma ferramenta útil para nos auxiliar, né, nessa busca contínua que nós temos por um significado na vida, para que nós possamos encaminhar os nossos passos na direção desejada e saber qual o momento certo para tomar certas decisões? Como é que você pode... você podia comentar um pouco sobre
é esse papel da astrologia no nosso dia a dia? Bem, a astrologia, ela não seria uma ferramenta de oráculo, né? Porque isso é colocar a astrologia como uma banalização de um conhecimento que tem muito mais do que isso. É claro que na observação dos astros, a gente consegue chegar em alguns momentos no qual a gente tem uma tendência, uma inclinação de ter um certo desfecho e também tem uma inclinação de ter ou não resultado. Mas isso vai depender muito de como a pessoa, que ela é provedora daquele mapa, porque o mapa é uma impressão, é uma fotografia da pessoa em um tempo. Então hoje, eu com 38 anos de idade, eu tenho uma fotografia do Marcelo de 1976. E tudo aquilo que vem até o momento de agora. É uma coisa muito profunda, é uma coisa até um pouco complexa da gente falar agora em pouco tempo. Mas no dia a dia, a astrologia ela traz o crescente do autoconhecimento. Então não adianta hoje começar a estudar astrologia, começar a ler muitas coisas, sendo que é um processo de crescimento, um processo de lapidação. É como se a partir do momento em que nós tivéssemos conhecimento desse mapa, nós tivéssemos uma pedra bruta nas mãos e fôssemos lapidando devagarinho até que isso formasse aquela arte da vida, né? Aquele preceito, aquela sintonia com todo o universo pelo qual conspirou para que a gente existisse. Então é uma coisa bem profunda, é uma coisa que, pragmaticamente, ela só terá um efeito quando a gente compreende isso. A gente pode dizer, talvez, Maurício, que a astrologia serve assim como um espelho, né, do que nós somos, nós nos vemos, né, nos astros, né, no nosso horóscopo. Eu gosto dessa ideia do espelho, eu até já usei nos meus cursos. O mapa astrológico é o seu espelho celeste, é o seu espelho da alma, né? Ali tem muitos segredos da sua história, da sua alma, do seu destino, né? Eu gosto também de pensar essa questão do uso do dia a dia, como o Marcelo estava falando, do autoconhecimento. O autoconhecimento vai te levar a compreender determinadas opções ou escolhas que você fez que não eram factíveis. E por que você acabou fazendo aquelas escolhas? E qual seria a outra escolha? Eu gosto de usar uma imagem nesse sentido. Um dia de chuva, né? Um dia de temporal, né? Então você tem, esse é o contexto, esse é o mapa. Ele está dizendo, olha, hoje está chovendo pacas, né? Quer dizer, você está num momento da sua vida que é tempestade, inundação, tsunami. E aí o livre-arbítrio é onde entra. E o que eu faço com isso? Eu posso dizer, bom, eu estou desesperado porque eu tenho que ir no banco pagar uma conta. Mas eu posso ter o livre-arbítrio e dizer, bom, infelizmente, eu não vou me expor a esse temporal. Eu vou pagar um acréscimo nessa conta amanhã, depois de amanhã. E vou fazer um chá, pegar um livro, sentar e ler. Então, esse é o livre-arbítrio. O outro é dizer, não, eu tenho que sair na chuva, eu tenho que me ferrar lá, afundar o meu carro e tal. Então, são escolhas que você vai fazer na medida que você compreender o contexto que você está vivendo hoje e o contexto que você nasceu. Agora, Marcelo, isso não pode criar uma certa dependência da pessoa sempre estar querendo consultar horóscopo antes de fazer alguma coisa? Então, a pessoa perderia a espontaneidade, dizer, o que os astros indicam que eu devo fazer agora? Não é? Isso não pode gerar assim, um efeito colateral? Com certeza, eu não tenho dúvida. Tem pessoas que, com certeza, elas se apoiam nessas muletas existenciais e acabam tocando a astrologia, não só ela, mas também como uma religião, como uma carta, como uma pedra, como qualquer coisa que ela atribua algum valor, algum sentido para ela. Porque eu vejo que isso é um vazio existencial dessa pessoa e ela precisa de algo. E ela viu algum sentido na astrologia. Não, eu não descarto, isso é muito comum, né? Isso não vai trazer nem mérito nem demérito para a nossa ciência, né? O importante é a pessoa usar a astrologia não como uma muleta, né? Mas claro, como um objeto de autoconhecimento. Exatamente. Né? Dentro daquele exemplo que eu disse, se você entende que você tem uma
uma certa vulnerabilidade à umidade, a frio, a vento, etc., você aprende a se proteger, a se vestir melhor, evitar situações. Que é exatamente essa ideia. Quer dizer, se está chovendo lá fora e eu não quero entrar nessa história, então eu já deveria ter pago essa conta uma semana antes, e assim por diante. Agora, eu queria que você comentasse, Maurício, essa sua relação que você estabeleceu entre a astrologia e as constelações familiares, que, inclusive, nos cursos que você promove, depois vamos falar um pouquinho sobre o curso, né, que vocês estão para começar, você coloca as pessoas dentro de um círculo, né? Isso. Então é como se fosse uma constelação familiar em que as pessoas, assim, você tem os figurantes, né, que são representantes dos astros, e a pessoa interage com diversos astros, né? Isso aí foi uma jornada que se iniciou em São Paulo, quando eu tive a experiência de encontrar com o Jeff Jauer, um astrólogo americano, já faleceu, e que ele usava técnicas do psicodrama dentro do consultório e dentro dos grupos de astrologia. Ele já fazia algo parecido, né? Eu fiquei fascinado com aquilo. E o Vanderlei Vernili, que nas técnicas de aprendizagem de astrologia, ele usava meditação, ele usava outros recursos. Aí, quando eu cheguei em Brasília, havia a possibilidade de criar um trabalho para um evento grande que ia ser feito, exatamente na passagem no ano 2000, e aí veio o insight, por que não trazer essas experiências de meditação, de vivência, de psicodrama, etc., para dentro da astrologia. E aconteceu de encontrar uma artista plástica que desenhou para mim essa mandala gigante, e comecei a interagir com as pessoas dentro da mandala, trazê-la para o universo concreto. É como se fosse um horóscopo vivo. Um horóscopo vivo. E aí, assim, comecei a fazer isso aqui em Brasília, logo em seguida eu conheci as constelações familiares. Eu me surpreendi, porque na verdade eu não estava fazendo um astrodrama ao pé da letra, né? Eu estava fazendo uns movimentos mesmo, estava trabalhando no movimento da mandala astrológica. E a constelação, ela leva para esse movimento também. E aí eu percebi que as duas coisas interagem com a maior tranquilidade, né? E descobri que havia uma astróloga alemã que fazia constelação usando o mapa astrológico do cliente. Falei, bom, então o caminho está liberado, vamos fazer, vamos aprofundar. E nós usamos essa técnica no curso. Eu e a Vivian Puxano, nos anos 2000, fizemos uma grande formação aqui de 3 anos em astrologia e usamos a mandala dentro do curso. Foi muito produtivo. Quer dizer, então os resultados são parecidos com o que ocorre na constelação familiar. São parecidos. A pessoa que representa o Sol se identifica realmente com o Sol, né? Isso. E os movimentos também traduzem o movimento estelar, de certa maneira. Exato. E não é necessário a pessoa conhecer a astrologia. Isso foi a grande descoberta, né? O Jeff Jauer, ele soprava no ouvido da pessoa algumas frases, né, dentro da visão do psicodrama, né, para ela falar. Mas aqui nesse caso, na hora que você traz essa consciência do campo sistêmico para dentro da mandala, você não precisa falar nada, não precisa pedir para o cara falar, olha, fala para ele tal coisa. A pessoa entra no Sol, entra no Saturno, entra no Marte, né? É muito engraçado, uma pessoa que estava super quieta, calma, entrou lá no Marte e começou a ficar nervosa. Ela incorpora mesmo, né? Querendo botar direção em tudo. E Marcelo, como é que você vê então essa relação, né? Essa incorporação, você, das características, né? Numa constelação familiar? Como é que acontece isso? E isso tem a ver também com as tendências, vamos dizer assim, astrológicas que estão incidindo no momento ali? Vamos lá. É uma explicação até um pouco complexa, mas vou tentar simplificar, porque a gente tem que tentar ser muito pragmático na situação astrologia.
porque é um conhecimento, né, que ele é muito vasto. Então, dentro da astrologia, eu posso falar sobre a família, eu posso falar sobre a profissão da pessoa, eu posso abordar temáticas de relacionamento, eu posso abordar temáticas de inspiração filosófica. Então, são várias coisas que o conhecimento da astrologia aborda. Agora, no campo sistêmico, que é o que eu tenho estudado há pouco tempo, inclusive eu tive contato com o Maurice em um evento que eu fazia uns anos atrás, que ele levou essa mandala astrológica para lá, e até então não tive muito tempo de explorar isso com ele, mas aquilo ficou no meu inconsciente. E esse inconsciente ele acabou por me trazer, por conta da minha jornada em busca desse conhecimento e tal, acabou por ele vir à tona na constelação sistêmica e eu fazer esse link com o Maurice, que ele que foi o meu link com a constelação familiar, né? Então, o que eu enxerguei disso? Existe um campo dentro da ciência biológica que chama campo morfogenético, no qual as existências das espécies, elas têm uma relação de comportamento e de herança. Bem, isso dentro da astrologia, ela tem um fundamento muito pragmático, no sentido da disposição do mapa da pessoa e os planetas que estão relacionados a cada um desses comportamentos que também são descritos pela ciência atual nesses campos morfogenéticos. Então, isso traz um interesse pragmático imenso para a astrologia. Está mudando um pouco o paradigma daquela história do mapa, sentar o astrólogo e o consulente, ou cliente, ou paciente, cada um dá um nome. Então, mudou um pouco esse aspecto, no sentido de trazer para o campo pragmático a vivência desse mapa. Então, a gente vai compor uma situação na qual a pessoa vai vivenciar essas experiências que ela poderia ter ou poderia aspirar a ter. Então, e é nessa linha que vocês vão trabalhar no curso que está para começar na Unipaz. Exatamente. O curso começa em agosto, é um curso de 18 meses, né, que vai até dezembro de 2016. Uhum. O curso começa no dia 29 de agosto na Unipaz. Tem algum site ou como a pessoa pode fazer contato? Olha, nós estamos colocando no site da Unipaz, no meu site e no site da Vidia. E para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho da abordagem transpessoal, que é a proposta do curso, né? Vivencial e transpessoal. Como é que é essa abordagem? Bem, a gente buscou fazer uma forma mais pragmática, mais interessante para as pessoas, no sentido de que elas pudessem participar e construir esse conhecimento. Porque aquela história de ficar lendo apostila, de ficar passando coisas, isso já perde um pouco do interesse, né? Hoje em dia a gente tem que trabalhar com aspectos pragmáticos, então nada melhor do que nós sentarmos e trazermos para a luz do nosso curso também o conhecimento da cognição. Que é o quê? Como que as pessoas elas podem interagir nesse curso, não naquele sentido de ser o professor e o aluno. Isso a gente vai cortar, nós vamos quebrar esse tipo de relação justamente nas práticas, nas nossas técnicas que nós vamos usar lá e compor todo esse novo, né, essa nova abordagem em termos cognitivos. Agora, é um primeiro curso, né, é uma coisa que nós estamos desbravando. São 3 professores completamente diferentes. Eu tenho uma abordagem filosófica, pessoal e tal. O Maurice tem a abordagem dele, a Vidia tem a abordagem dela. Então, nós juntamos, né, essa heterogeneidade para trazer justamente esse sentido novo, esse novo paradigma de não ficar associando o conhecimento à pessoa que está transmitindo aquilo. Perfeito. Então, eu agradeço a presença de vocês aqui. Eduardo, eu agradeço a oportunidade de nós apresentar o nosso trabalho. Também agradeço. E obrigado. Estamos juntos aí. Juntos. Então, até o próximo Papo Suprem. Tchau.